quinto ano, finalmente chegamos no módulo 3 de matemática. Ufa, eu não vi a hora. Vocês também, né? Então a gente vai trabalhar o primeiro capítulo do módulo 3, que é o capítulo 7. Nós vamos iniciar a unidade de medidas, tá? Então, hora de medir. Acompanhem junto com a Pro, páginas 78 a 89. Módulo 3. Vamos lá. As primeiras referências que nós temos de medida. Nós já falamos muito sobre isso, né? Quando se fala de medidas. Então, as pessoas, para se organizarem em sociedade, os seres humanos passavam o quê? A construir suas moradias, eles precisavam construir barcos, materiais de pescas, precisavam montar cerca. Então, eles tinham necessidade o quê? De medir, tá? E como que isso era feito? Eles faziam isso pelas partes do corpo humano. Então, foi utilizada como referência o palmo, o pé, a polegada, o passo, né? Então, quantos passos tem daqui até a cerca vizinha, né? Então, isso foi necessário, as passadas, né? O cúbito ali é a parte do nosso cotovelo até a mão, e por muito tempo, tá? Isso foi usado. A polegada, ainda a gente fala, né? Questão de TV, só que a gente mede a TV em diagonal e não em linha reta. Em linha reta, mas não na vertical, horizontal, é em diagonal, tá? E se tem histórias falando, né, que medida era essa? Era a polegada do rei, era a medida do pé do rei, então não era qualquer palmo, então tinha uma referência disso. Mas isso é história, né? Não sei se isso é verdade, tá bom? E para a gente iniciar agora o Sistema Internacional de Unidade. Por que Sistema Internacional? Porque isso aqui vai servir tanto para o Brasil, para os Estados Unidos, para a China, para qualquer lugar, tá? Então, aqui eu tenho uma situação problema para a gente apresentar as unidades de medidas internacionais para vocês, tá? Na família de sobrenome medidas, cada um dos 7 filhos foi registrado de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Assim, o mais velho recebeu o nome de quilômetro e o mais novo de milímetro. Ajude os irmãos a se organizarem de acordo com o nascimento, do mais velho para o mais novo. Aí aqui eu trouxe para vocês uma escadinha. Essa escadinha, ela vai o quê? Me auxiliar com o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Peraí, deixa eu só encontrar o ponteiro aqui, que eu sempre me perco aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui o mais velho. Quem é o mais velho? É o quilômetro. Então, km, né? É a sigla que a gente usa para falar de quilômetro. E o mais novo, ele vai ficar aqui na pontinha da escada. Geralmente, quem tem família grande, assim como eu tenho, somos 6 irmãos, a gente faz isso mesmo. A gente vai tirar foto, vem a escadinha, né? Do mais novo para o mais velho ou vice-versa, tá? Então, aqui, vamos lá. Vamos organizar do mais velho para o mais novo. Então, o mais velho é o quilômetro. Depois eu tenho o heptômetro. Depois eu tenho o decâmetro. E eu tenho aqui o metro. Por que o metro veio todo saltitante? Ele é o mais engraçado da família, será? Não, é porque dele nós vamos ter referência para todos os outros, tá? A gente vai entender já já o porquê desse metro ser todo assim, alvoroçado. Depois eu tenho o decímetro e depois tenho o centímetro. E por fim, né, o mais novinho aí, o milímetro, tá? O metro, ele é considerado a medida de comprimento de referência. Então, ele vai estar aqui no meio. Olha a escadinha, eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Ó, vou pular essa página aqui, que eu vou depois explicar para você. Eu normalmente estou com o metro como referência. Todos esses números que vão, todas as medidas que vão subir de escadinhas, eles serão de medidas maiores, até chegar no quilômetros. A gente tem um nome para isso, a gente vai chamar isso aqui de múltiplos. Então, quem são os múltiplos do metro?
eu tenho o decâmetro, o heptômetro e o quilômetro. Então, esses aqui são os múltiplos. E abaixo do metro são as medidas mais, aquelas menores, tá? As medidas menores até chegar no centímetro aqui, tá? No milímetro. Então, eu tenho o decímetro, os centímetros. Então, se a gente pensar na nossa régua, né? A nossa régua geralmente padrão, ela tem 30 centímetros e cada pedacinho de 1 centímetro para o outro, nós chamamos isso de milímetro, tá? E os números, as unidades menores que o metro, nós chamamos de submúltiplos, tá? E é exatamente isso aqui que a página anterior está explicando para vocês. O decâmetro, o hectômetro, o quilômetro são unidades maiores que o metro e são classificadas como múltiplos do metro. Isso é bem importante a gente anotar, deixar registrado isso no nosso caderno, tá? O decímetro, o centímetro e o milímetro são menores que o metro e são classificadas como submúltiplos do metro. Foi o que nós vimos aqui, tá? E, para a gente poder entender melhor isso, eu trouxe uma atividade do próprio módulo de vocês, tá? E essa atividade está lá na página 80, com o metro e o quilômetro. Vimos que o quilômetro é a unidade medida padronizada de comprimento, ou seja, é uma unidade internacional, é um padrão, não tem outro para falar de quilômetro. Costumamos usar essa unidade para indicar grandes comprimentos, como a distância entre duas cidades, por exemplo. O metro é a unidade padrão de comprimento. Então, eu tenho um mapa aí do estado do Pernambuco e eu estou fazendo uma medida, né, de Cabrobó para Petrolina, ou vice-versa, de Petrolina para Cabrobó. Aqui, ele traz uma informação muito importante e isso também vocês precisam registrar ou marcar, já está no próprio marca-texto, no próprio texto. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Indicamos assim, 1 km igual a 1000 metros. Lembramos, o quilômetro ele é múltiplo do metro, tá? Então, tá subindo a escadinha, ele tá lá no topo da escadinha, tá? Quantos quilômetros tem aqui de Cabrobó a Petrolina? 129 quilômetros. Agora, olha a pergunta do livro. Qual é a medida aproximada da distância em metro entre as cidades de Petrolina e Cabrobó? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 129 km, esses 129 quilômetros para metro. Como que eu vou fazer isso? Sim, vou multiplicar. Então, aqui, aproximadamente 129 mil metros. Muito bom. Agora, nós vamos lá na página 81, vou direto para o módulo mesmo, tá? O decímetro e o centímetro. O decímetro e o centímetro são os submúltiplos do metro, tá? Então, os submúltiplos, eles estão lá na escadinha dos números menores. Então, são as medidas para medir coisas menores, pequenas, tá? Então, aqui eu tenho Celso. Este pedaço de madeira tem 50 centímetros de comprimento. E este modelo de cubo tem a aresta de 1 decímetro de comprimento, Augusto. Aresta, né? Lembra das arestas? Vamos ver o que se pede. Outra informação importantíssima para vocês anotarem aqui. O decímetro é a 10ª parte do metro. Como assim? 1 metro equivale a 10 centímetros. 1 metro equivale a 10 centímetros.
Então, nós indicamos assim, 1 metro é igual a 10 decímetro. E o centímetro? É a centésima parte. Como que significa isso? Que 1 metro equivale a 6 centímetros. Então, isso aqui é importante vocês anotarem no caderno de vocês, tá? Ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 10 decímetro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para a gente responder essa questão, né, da página 81, a gente precisa de uma informação muito importante aqui, que 10 centímetros correspondem a 1 decímetro. Coloquei aqui em cima, ó. A cada 10 centímetros corresponde a 1 decímetro. Então, nós vamos transformar isso aqui, tá? Lembra que o decímetro, ele é menor ou ele é maior que o centímetro? Ele é maior. Então, esse aqui seria a escadinha maior, tá? Então, vamos ver o que tá pedindo aqui. Expresse a medida de comprimento em decímetro do pedaço de madeira das mãos de Augusto. Quem é Augusto? Esse aqui. Então, ele tá com 50 centímetros e mediu aqui esse pedaço de madeira. Então, 1 decímetro, 10 centímetros. 2 decímetros, 20 centímetros. 3 decímetros, 30 centímetros. 4 decímetros, 40 centímetros. E 5 decímetros, 50 centímetros. Então, a pergunta a medida de comprimento em decímetro do pedaço, aqui seria 5 decímetro. E a pergunta, né, do Celso, que ele pede em centímetro no modelo de cubo que Celso está segurando. Aqui já está a resposta, né? Porque 1 decímetro equivale a quantos centímetros? 10 centímetros. Então, aqui já está a resposta para vocês, ok? Vamos aqui falar sobre o milímetro. Lembrando que o milímetro também é uma unidade padronizada de comprimento. Essa unidade é para medir pequenos comprimentos. Então, veja aqui o exemplo. Esse vidro tem 4 milímetros de espessura. Então, essa é a espessura desse vidro aqui. Outra informação aqui importante. O milímetro é a milésima parte do metro. O metro equivale a 100 milímetros, indicamos o metro é igual a 1000 milímetros. Meça a espessura do seu livro usando uma régua e escreva essa medida em centímetros e em milímetros. Então, eu medi aqui o meu livro, que eu acho que não é diferente do de vocês, deu 27 centímetros e meio, tá? Só que eu vou transformar isso em milímetro. Então, ficou 275 milímetros, utilizando essa convenção aqui, tá bom? Na atividade 4, ele tá perguntando assim: em cada situação, complete a fala com a unidade de medida de comprimento mais adequada. Milímetro, centímetro, decímetro, metro ou quilômetro. Lucas, você tem um quê? 1 milímetro, 1 centímetro, 1 quilômetro ou 1 metro? Aqui ele tem 1 metro e 30 centímetros. Então, aqui a gente vai colocar M minúsculo, tá? Então, por gentileza, quando vocês forem fazer, coloca a letra minúscula. E quantos centímetros? 30 centímetros, tá? Aqui ficou meio complicadinho, mas aqui, ó, é metro e centímetro, tá bom? A espessura das lentes de seus óculos mede 3 o quê? Quilômetros? Não, são medidas para usar, vou usar para medir pequenos comprimentos, então, pequenos comprimentos, milímetro, tá? Aqui, a distância entre a cidade de Brumado, lá no estado da Bahia, e Inhumas, no estado de Goiás, é de aproximadamente o quê? 284 milímetros? Pequenas distâncias ou grandes distâncias? Grandes, então aqui, quilômetro, né? E
O comprimento desse recipiente em formato de um cubo mede o quê? A gente vai usar isso aqui, o decímetro, tá? Decímetro, pois nele cabe aproximadamente 1 litro de água. Então, talvez estiver... Agora aqui na atividade da página 84, meça o comprimento dos objetos abaixo usando uma régua. Escreva as medidas em centímetro e em milímetro. Aqui vocês precisam saber que a cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá? Então, essa aqui é uma informação importante que a gente precisa saber para executar essa atividade, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu medi, vou fazer a letra A e vocês me respondam depois as outras, tá? Para vocês terem noção do que é para fazer. Eu medi esse grampeador aqui no meu livro, que também não deve ser diferente de vocês, ele mediu 5 centímetros. Só que ele também pede em milímetros, sabendo que a cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros, vou transformar esses 5 centímetros para cada 1 vale 10. Se fosse 2 centímetros, 20 milímetros, 3 centímetros, 30 milímetros, 5 centímetros, 50 milímetros, tá? E aí você vai fazer isso com a chave de fenda, com alicate, tudo bem? Aqui, os odômetros dos aparelhos são utilizados para medir distância, também é uma medida de unidade, percorrida por veículos. Observe os odômetros abaixo, graduados em quilômetros e expresse a distância perpendicada por cada um deles. Então, você vai olhar aqui, já está aqui embaixo, né, 8.653 quilômetros, e o outro também, 78.940 quilômetros. Só que isso aqui está em quilômetros e você vai transformar isso em metros. A gente fez no exercício anterior, tá bom? Então, essa foi a aula de medidas de comprimento. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, a gente vai discutir sobre essa videoaula e nós vamos falar um pouquinho de outras medidas de unidades, tá? Unidades de medidas. Beijos!